Para a gente começar, você que está aí acompanhando, quem for entrando, vai acompanhando cada conteúdo, eu vou atualizando. Eu quero logo já fazer uma oração para que o Senhor possa penetrar em nosso coração. Meu desejo maior aqui é falar algo que o Senhor tem a nos tratar, tanto eu, tanto você que está ouvindo, para que a gente possa receber a graça dele e claramente nossa vida flua melhor. Porque se pertencer ao nosso domínio, se pertencer às nossas vontades, o erro é muito grande. Por isso, a minha confiança maior é em Deus. Se você aqui tem me acompanhado em cada live ou cada conteúdo, você tem visto um pedacinho do céu, um pedacinho que Deus me entrega para que eu possa transbordar na sua vida. Então, nesse momento, eu vou pedir que você feche seus olhos, para que a gente possa aqui estar entronizando, estar chamando a glória, chamando os céus para que ele possa fazer parte dessa live. Senhor Pai amado, eu lhe agradeço, Jesus Cristo, pela mensagem que o Senhor tem me entregado, Pai. Se trata de um assunto pertinente à humanidade, onde hoje vemos devastações, vemos matanças, vemos, Senhor, problemas, Senhor, nos lares, onde muitos não conseguem resolver. Então, Jesus, de certa forma, guia, Jesus Cristo, o seu caminho para que venha fluir aos olhos de cada um, aos ouvidos de cada um e possa penetrar na sua mente. E ele entenda, Jesus Cristo, que ele deve, meu Pai, andar no seu caminho, que tudo que for lançado a Jesus Cristo, que não venha de mim, mas sim do teu Espírito Santo, que as pessoas, Jesus Cristo, entendam que não existe outro caminho a não ser te seguir. Tu és o único, tu és o poderoso, tu és o Salvador, Pai. Tu és o Rei dos Reis. Então, Jesus, em teu nome, meu Pai, eu guio cada palavra que será aqui transmitida. Em nome de Jesus, amém. Vamos em frente. Você que está por dentro. Hoje eu quero falar a respeito de um assunto muito forte, a respeito de ódio. Inclusive, eu estava numa reunião na igreja e estava anotando, como de costume, assim que vem a palavra, algo que eu percebo que eu preciso registrar, assim eu faço. E aí a mensagem veio: correntes invisíveis do ódio. Olha só que forte. Correntes invisíveis, porque a gente não consegue enxergar, isso é claro, mas correntes invisíveis do ódio. Porque o ódio, por si só, ele traz correntes, e invisíveis porque a gente não consegue enxergar. Infelizmente, a gente não consegue bloquear, é inevitável que o ódio nasça dentro de nós. Porém, a gente tem total escolha e liberdade em remover ele para fora. Mas talvez você que está me acompanhando tenha se perguntado: tá, ele nasceu dentro de mim, ele aflorou dentro de mim, ele está crescendo dentro de mim como um monstro e está me destruindo e eu não consigo tirar ele. Como que eu faço isso? É nessa live que eu quero comentar o que pode acontecer se você permanecer com esse ódio dentro de você, inclusive como que você se desfaz, como que você se desprende disso para que realmente a tua vida flua, inclusive dos seus familiares, inclusive na área financeira, inclusive na área profissional. Ou seja, todos os campos que a gente necessita, a gente precisa ir se limpando, a gente precisa ir se alinhando. Senão, não adianta nada que a gente faça. A gente vai trabalhar muito, a gente vai fazer muita coisa, muito, 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 mas aquilo que Deus nos pede para largar, para desprender, se a gente não desapega, se a gente não se alinha, não adianta. A gente vai ficar batendo a cabeça, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Mari entrando aí também, boa noite, Mari. Bora lá. Vamos acompanhar então hoje. Vou molhando o bico aqui. Só me dá um ok, por gentileza. Estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí, por favor. Mário, Luciano, para que eu possa prosseguir com efetividade para vocês. Mandou uma carinha. Eu acho que ok, tá. Legal, vamos em frente. Como eu tava falando. Ok, obrigado. Como eu tava falando a respeito, o ódio, né? Talvez a gente fique se perguntando o que é o ódio, né? E avaliando hoje a respeito disso, o que a gente consegue entender? Que o ódio, ele é um sentimento ruim, profundo na alma. Então, hoje,
vamos tratar a respeito da saúde da alma, então a gente precisa falar sobre o ódio. A gente vai ligar aí a TV, noticiários, vamos pegar jornais, vamos ver que o mundo afora está devastador. Ou seja, pessoas estão matando pessoas. Principalmente, é forte, mas principalmente pai está matando filho, filho está matando pai, marido está matando esposa, esposa está matando pai, justamente porque o ódio nasceu dentro deles. Eu vou falar como que o ódio nasce também, mas a gente está no fundamento que o ódio, então, ele é um sentimento profundo da alma. A gente não enxerga isso, porque está dentro de nós. Ele nasce de algum campo, de alguma situação. E aí, quando ele fica dentro de nós, esse sentimento gera uma emoção como raiva, frustração, aborrecimento, angústia, uma agonia, inclusive até mesmo vingança, onde muitas pessoas praticam esse ponto, que é o que eu falei no início, da matança que a gente vê aí no mundo afora, né? Pai matando filho e assim por diante, como eu declarei. Então, o ódio, ele é um sentimento ruim. A gente precisa libertar esse sentimento. Mas antes de chegar sobre essa libertação, a gente precisa entender como que ele é provocado. Então, eu já falei que é um sentimento ruim. Certamente não é nada bom a gente permanecer com ódio. Tá bem claro isso. Então, como que ele é provocado? Vou dar aqui alguns detalhes. Talvez você esteja passando por isso, tá? E aqui é o momento para você desprender essas correntes, tirar essas algemas dos seus braços. Vamos lá. Como que o ódio é provocado? Maus tratos a você ou a pessoa que você considera, ou até mesmo uma pessoa qualquer que você vê na rua. Vamos dar um exemplo. Esses maus tratos podem ser verbalmente, como eu disse, é a você. Então, às vezes, você está no teu lar lá e teu pai desce a lenha verbalmente em você. Muitas das vezes, coisa que você nem fez. Ou até vezes você errou, só que teu pai, ele passa dos limites. Chega até te xingar, até declarar palavras que ferem. Você não vai crescer na vida, você é um derrotado, você é um fracassado, por que eu tive você? Infelizmente, existem pais nessa circunstância, agindo dessa forma, sem cautela. Isso é muito triste. Não só pai, eu estou trazendo como exemplo na nossa realidade, que a gente vê isso nos noticiários, mas às vezes no trabalho. O chefe lá maltrata o funcionário, despreza por causa do estado da condição que ele vive, ou de algum erro que gerou um caos na empresa. Então, alguma situação que está acontecendo ali, ela está ferindo verbalmente. Mas também tem os maus tratos fisicamente. Infelizmente, tem pessoas que a agressividade é tão grande que parte para porrada. Vai nas bofetadas, não está nem aí. E aí que vem à tona a vingança. Aquela pessoa está recebendo tanto maus tratos, tanto verbalmente ou fisicamente, que ela não pensa outra forma a não ser se vingar. Então, é comum acontecer isso. Pessoas hoje estão num estado de ódio tão grande por causa desses maus tratos, por ela ou por outras pessoas. Existem lares que o marido está batendo na esposa, aí o filho, desde pequeno observando isso, batendo na esposa, descendo a lenha nela, não tá nem aí se jorrar sangue, até mesmo se matar ela, tá ali cheio de ódio. E aí a criança está nascendo num lar violento. Consequentemente, ela tem muitas chances, a proporção é muito grande dela se tornar uma pessoa cheia de ódio, inclusive de cometer os mesmos erros na família. Porque aquelas cenas ficam tão marcantes aqui na mente dela que o ódio faz ela cegar e cometer as mesmas práticas. Então existem lares que estão passando por isso. Esses maus tratos tão grandes que gera esse ódio, essa raiva, essa ira, a vontade de vingança. E não só os maus tratos a nós, mas as outras pessoas que a gente ama. Também quando a gente está passando na rua, já aconteceu com você? A Paola está aí. Talvez ela fique irada, né? Do outro lado da rua, um rapaz lá dando chute num cachorro.
a gente fica revoltado. Fica revoltado com a situação. E a gente já quer partir para cima. Porque, certamente, não só pessoas que a gente ama, mas também a gente não quer ver ninguém sendo maltratado, nem mesmo um animal. E isso também gera ódio na gente. Ódio a ponto da gente querer fazer algo para aquela pessoa. Então, o ódio, ele pode vir pelos maus tratos a nós, aos nossos familiares, alguém que a gente considera, bem como aquele que a gente nem conhece, mas simplesmente viu e a gente sabe que aquilo não é certo. Outra forma que o ódio pode nascer dentro de nós é preconceito, bullying. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já. Na minha fase, principalmente de adolescente, eu sofri muito de bullying na escola e como é ruim. Como a gente sofre com isso. Se a gente tiver essa maturidade que temos hoje, ou seja, não ligar, hoje a minha visão é, eu ligo o que Cristo acha de mim. Se ele está feliz com as minhas atitudes, é o que importa. Tô nem aí se alguém está me desprezando, está me rejeitando, está me desprezando, enfim, está gerando preconceito. Na época eu não tinha esse entendimento. Então por isso vocês que está aqui, talvez você já tenha essa visão. Talvez você ainda não tem, então pega essa visão. Mas tem muitas pessoas que hoje estão sofrendo de bullying, até mesmo na minha idade, com 30 anos. Tem outros com 40 que ainda estão sofrendo de bullying e eles não amadureceram ainda. Então já peço para você, compartilhe essa live. Tenho certeza que pessoas aqui vão ser libertas de coisas que estão acorrentando elas. Ou seja, o preconceito, o bullying, quando você sofre por isso, o sentimento de ódio também vem. Talvez venha numa escala menor, um aborrecimento, uma agonia, uma revolta pequena. Só que, com o tempo, aquilo vai aflorescendo, aquilo vai sendo alimentado, vai gerando combustível, a ponto de a gente não querer nem confiar mais nas pessoas. E aí, isso respinga em outros lugares. Às vezes no colégio a pessoa está sofrendo bullying, então certamente aquela pessoa ela não confia mais. Gera um desgosto dentro dela. Aí, de repente, respinga lá no trabalho. Ela começa a não querer nem confiar no chefe. Aí, de repente, vem para a família, não confia nem no filho, não confia nem na esposa, não confia nenhum parente. Porque isso vai respingando, vai refletindo em outras áreas. Tudo por conta de uma semente podre que foi semeada lá na escola. Então o ódio ele também pode nascer dessa forma. Outra maneira que pode gerar miséria. Existem hoje pessoas que eu já passei por isso e não desejo a ninguém, até porque a gente precisa estar num estado de abundância, mas há dificuldades na vida. Só que acontece que tem pessoas que estão num estado de tão miséria que às vezes estão na rua. Crianças nasceram já na rua. Aí elas ficam se perguntando, nossa, por que eu não nasci na rua? Muitas pessoas hoje têm um teto, têm um conforto, têm um alimento em fartura. Nem um pouquinho eu tenho. Miséria. Aí gera um ódio dentro dela. Aí ela fica se perguntando por que eu nasci da minha mãe? Por que eu nasci do meu pai? Mas são perguntas que ela nem sabe o que ela está falando. Só que é porque o ódio foi gerando dentro dela desde pequena por causa das circunstâncias, por causa da visão que ela teve no estado que ela vive. Ou seja, a miséria traz também ódio. Mas também, às vezes a pessoa não está numa miséria tão grande como morar na rua, mas tem um teto e quer algo melhor. E aí ela também pode fazer comparações. É o que a gente vê muito hoje, inveja. Muitas das vezes, ter irmão tendo inveja de irmão, irmã tendo inveja de irmã, e vice-versa. Ou qualquer outro parente, ou até mesmo na empresa. Tem um funcionário lá que ele entrou cerca de um mês, o outro já está 10 anos, e esse de um mês cresceu muito mais rápido que o de 10. Eu vejo que são oportunidades, todo mundo tem oportunidade. Cabe a nós dar o nosso melhor. Então a realidade é que a miséria também pode gerar ódio, pode gerar esse sentimento de inveja. Como que ele conseguiu conquistar e eu não? Ah, não tá certo isso aqui. Eu já ouvi muitas pessoas falar isso. Eu entrei
entrei faz 10 anos aqui na empresa e outro, né, um mês. Como assim que ele tá ganhando mais do que eu? Invejoso. Aí começa a gerar ódio na pessoa. Olha só, não sei se você passou por isso ou já viu isso acontecer. Mas a inveja são um dos sentimentos que conectam com o ódio. E aí, o que acontece? Falei sobre a miséria. Às vezes a pessoa também está desempregada, né? Vê outro num patamar alto e ele não consegue. E tem um outro detalhe importante sobre a miséria. Às vezes tem um quadro de a pessoa se sentir rejeitada porque a mãe escolhe a filha como favorita. Mas isso aos olhos da pessoa, tá? Às vezes a mãe, ela trata todos os filhos no mesmo nível. Às vezes o outra dá uma mimadinha um pouquinho mais, mas não de declarar que você é minha favorita e você não é. Só que olha só, quando a gente tem esse conceito próprio e nem tenta saber o porquê, mas aos nossos olhos a gente fica julgando, a gente fica tentando deduzir que é aquilo, infelizmente a gente sofre sozinho e começa também a semear ódio dentro de nós. Ah, como assim? Mãe só pede as coisas pra mim, o pai só pede as coisas pra mim, meu irmão em vez de fazer não faz, só pede pra mim, como se eu fosse o único aqui na casa. Isso começa a gerar ódio também, não só dentro da família, mas no trabalho também. A gente consegue conectar em qualquer área. Então o ódio, ele pode vir também através dessas invejas, através de achar que o outro não merece tanto como eu. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que o ódio ele não nasça nesses campos, tá? Eu vou repetir. Maus tratos a nós, às outras pessoas, até mesmo a quem a gente desconhece. Preconceito, bullying, rejeição, miséria e é isso até o momento. Outro ponto, escolhas erradas. Aqui eu acredito que é uma escala que a maioria não observa. É muito fácil a gente delegar, a gente terceirizar, a gente se vitimizar. Ou seja, eu tô com esse ódio por causa dos maus tratos, como eu citei. Alguém fez mal para mim, alguém fez mal para minha mãe, alguém fez mal para alguém que eu vi que não era legal. Ou seja, eu tô vitimizando, eu tô terceirizando. Esse ódio vem de alguma coisa de fora para mim. Só que é muito difícil as pessoas assumirem seus próprios erros. Não, esse ódio nasceu e eu estou vivendo esse estado, essa condição precária, por causa dos meus erros, por causa das minhas escolhas. Eu que escolhi seguir esse caminho. Vamos dar um exemplo. Tem pessoas hoje que estão casadas, mas elas não vigiaram, não exploraram a pessoa. Opa, com o que eu estou me envolvendo? Aonde que ela trabalha? Quem são os pais? Qual é o caráter dessa pessoa? Será que realmente é interessante eu seguir com ela? Será que ela tem temor a Deus? Hoje eu vejo isso. Eu falo muito para minha esposa. A pessoa que está diante de alguém que tem um temor a Deus, isso aqui é essencial. Porque o temor a Deus, amando Ele em primeiro lugar, faz com que ame a gente. Agora, se eu me envolvo com um que está nem aí para a vida, desorganizado, até trabalha, traz um sustento para casa, mas isso é insuficiente. Isso é insuficiente. A gente precisa tomar cuidado no que a gente vai investir. Eu dei exemplo aqui de relacionamento. Né? Hoje estou casado, então talvez você nessa circunstância. Então a realidade é que as nossas más escolhas, nossos maus investimentos, nossos erros, enfim, traz à tona um ódio também. Por quê? Depois a gente vai ficar se perguntando por que eu investi? Por que eu continuei? Podia ter rompido já. Podia ter se posicionado e não me posicionei. Mas ainda dá tempo. Se você está aqui nessa live, talvez você esteja perguntando, eu estou com isso mesmo, Anderson. Não, ei, é o momento de você se posicionar. É o momento de você se desbloquear. Porque enquanto você não age, as coisas cooperam contra você. E o tempo vai passando, a bola de neve vai aumentando. Então você pode fazer isso na sua vida. Então, escolhas erradas, todo mundo erra. Só que a gente não pode viver no erro. Se você já percebeu que está errando, cessa. Parou por aí. Não continue mais. Isso que agrada a Deus. Por que Davi foi chamado segundo o coração de Deus? Por causa disso.
ele se quebrantava, ele buscava não errar. E quando ele cometia erro, Senhor, estou aqui. Me perdoa, olha a forma que eu agi para emoção, não deveria ter feito isso, o Senhor já falou comigo. E estou aqui para me redimir, para me prostrar. É dessa forma que agrada um coração do alto. Ou seja, Deus se agrada muito com isso, com essas atitudes que temos. Se humilhar para Ele. É dessa forma que Ele vai nos ajudar. Então, certamente, escolhas erradas estão totalmente envolvidas. Eu falei de relacionamento mal investido como caminho da perdição. Né? Todo mundo tem uma consciência de certo e errado, de bem e do mal. Por que a gente se lança, então, no caminho da perdição, no caminho da porta larga? Alguém me chama para ir numa festa e eu sei que lá rola droga, eu sei que lá não rola nada de bom. E por que eu vou? Por causa que eu estou ouvindo o sentimento do coração. Meu coração é enganoso e ele se atrai por essas coisas, por as coisas erradas. E aí eu vou seguir esse caminho, depois eu terei um peso para carregar. Eu vou ter que me arrepender. E aí fica mais difícil o arrependimento, porque já percebe que as pessoas, quando eles estão no fundo do poço, o arrependimento é mais difícil, porque cresce uma soberba, cresce um orgulho. Até mesmo, não só isso, mas a vergonha. Então as pessoas não querem se mostrar ao erro. Eu errei. Nós, ser humano, temos esse nível já de altivez, de orgulho. Só que quando a gente aprende que eu tenho que quebrar ele todos os dias, porque eu sou um vaso, olha só, você é um vaso de Deus. Quando você entende que você é um vaso e pode ser quebrado e moldado pelas mãos dele, fica mais fácil para você viver. Você não carrega peso e você se humilha com mais facilidade. Agora, quando você acha que é um rei todo-poderoso, infelizmente não tem o que fazer. Você vai ter que sofrer para depois vir para ele. É dessa forma que eu cheguei também. Enquanto a gente não observa que não somos nada, infelizmente, a gente vai ficar padecendo aqui na Terra. E aí, na parte das escolhas erradas, caminho da perdição. E aí, muitas das vezes, tudo isso que eu estou falando, o passado condena a pessoa e cria ainda mais ódio dentro dela. Então, por isso que ela tem que praticar o arrependimento. O arrependimento é a chave do sucesso. Faz com que a pessoa se prostre e entenda, não, eu não quero mais, eu abandono tudo que eu já fiz, abandono o passado e agora eu vou seguir em frente. Vamos lá, vou continuar aqui. Provérbios, olha só que interessante, Provérbios, capítulo 8, versículo 13 diz: o temor do Senhor é odiar o mau caminho, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Olha só o que Deus está falando aqui para nós em Provérbios. Que o temor ao Senhor é odiar o mau caminho. Então eu falei já o caminho da perdição, o caminho das coisas erradas. Todo mundo tem a consciência entre certo e errado. Então, se eu me envolvo no caminho do erro, conscientemente, eu não amo o Senhor. Eu não tenho temor a Deus. Por quê? Eu estou me envolvendo em coisas erradas porque eu quero. Então a gente precisa ter essa visão. O temor tem que estar acima dos meus desejos, das minhas vontades. Quando eu entendo isso e as pratico, a minha vida fica leve. Eu não sofro as consequências. Eu não sou acusado com o meu passado. Eu deito meu travesseiro e durmo em paz. Então a gente tem que ter essa visão. A consciência vai ficar até acusando o tempo todo se você não se alinhar, se você não tiver esse temor a Deus. Ele diz mais, e a soberba e a arrogância, porque cresce em nós, quando a gente está ali, tá no erro, a consciência está acusando, só que mesmo assim eu estou me sentindo poderoso, o fortão, eu posso tudo, cresce o orgulho, cresce a arrogância, só que Deus já fala que ele odeia isso, assim como a boca perversa. Fala palavrão, fala coisas que não edifica, xinga, fala besteira. O quanto a gente vê, tá? Em ambientes, pessoas que falam sem pensar. Comece a pensar um pouco mais no que você fala. Quando você pensa, você erra menos. Quando você pensa, você fala menos besteira. E se a gente falar menos besteira, a gente vive melhor. As pessoas, inclusive, querem estar ao nosso lado.
Você não está aqui pelas pessoas. Não, eu sei disso. Eu não estou aqui pelas pessoas, eu estou aqui por Deus, para que ele se engrandeça, para que ele se agrade com as minhas atitudes. Eu me sinto muito bem nessa visão. O que Deus quer de mim, o que Ele quer que eu faça, se Ele está se agradando com tudo que eu estou fazendo. Se você tiver esse pensamento, você vai ver como que é libertador. E aí vamos prosseguir. Gálatas, capítulo 6, versículo 8, vai dizer o seguinte: porque o que semeia na sua carne, o que é carne? Natureza humana, vontade, desejo, nos seus sentimentos. Então, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, ou seja, da carne colherá os problemas, da carne colherá consequências. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Significa que se você andar no Espírito de Deus, ou seja, nos mandamentos dele, na verdade dele, na palavra dele, o que ele pede para você fazer, você vai colher vida e não morte. Então esse aqui é o detalhe. Detalhe importante, você tem que pegar isso aqui. Enquanto você anda nos seus desejos, você vai sofrer, vai trazer problemas, consequências para você. Agora, se você anda na razão, o que Deus quer que você faça, você só tem a receber frutos. Vai ter lutas, vai ter diversidades, normal, como qualquer outro. Porém, você vai ter vitórias após delas. Você vai viver muito melhor. Então, tem essa visão, tá? E aí, eu falei então a respeito como que é provocado o ódio. Tá pegando a mensagem? Eu vou repetir. Maus tratos a você, maus tratos a outras pessoas que você ama e também aquelas que você desconhece. Preconceito, bullying, você acha que não é favorito, aquela outra pessoa é mais favorita que você. Miséria, às vezes você está numa condição muito precária, ou até mesmo está numa condição boa, só que você quer melhorar e infelizmente tem o desejo de inveja, né, com outras pessoas. Aí começa a gerar ódio dentro de você. E eu falei também sobre escolhas erradas. Perceba só que tudo isso que eu falei aqui se envolve com pessoas, ou melhor, se envolve com famílias sem estrutura. Hoje eu falei para minha esposa, falo para o meu filho, a nossa família, em nome de Jesus, vai crescer com estrutura. O que é estrutura? Primeiro é ter paz no lar. Segundo, é você crescer gradativamente em todas as áreas. Vai crescer espiritualmente, vai crescer com conhecimento, vai crescer financeiramente, porque é isso que vai trazendo a estrutura. Quando você, do nada aconteceu, sem você investir, só surgiu, toma cuidado. Porque é dali que pode ter uma cilada. Ali o tapete vai ser puxado mais rápido. Você está me entendendo o que eu estou falando? Então a gente precisa crescer com estrutura. É equilibrar o tempo de qualidade com a família, é o tempo no trabalho, é o tempo com as coisas de Deus, indo na obra dele, fazendo, servindo a ele com todo temor. Enfim, quando você pega isso, que as famílias sem estrutura não tiveram um casal que conversa, um casal que compreende as indiferenças, o filho vai sofrer depois, porque o filho vai vendo tudo aquilo, aquela falta de conhecimento, aquela falta de instrução, e vai levar para a sua carreira, vai levar para a sua família constituída sem estrutura. E aí vem à tona todos os problemas que ele passou, ele vai repassar para as outras famílias também. Então, tá pegando a mensagem? A gente precisa olhar para a razão. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Mas aí tem um ponto importante, tá? A gente fica se perguntando, caraca, provocado o ódio dessa forma. Mas por que será que existem pessoas tão maldosas? Já parou para pensar? Por que será que as pessoas maltratam tanto os outros? Por que é cheio de ódio tão grande? Já declarei que às vezes a família dela está passando por isso, por injustiças, por calúnias. Então, ou seja, lares destruídos, pessoas sem temor a Deus, que o resultado é isso. Pessoas sem temor a Deus, os lares vão ser destruídos. Certamente, quando não tem o temor, o lar é destruído, abre um leque de ódio. Mas aí a maldade é tão grande, né, devido a todas essas circunstâncias, e ainda a gente não consegue compreender. Por que pai mata filho?
Por que que mãe mata filho? Por que vice-versa? Por que que marido mata esposa? Esposa mata marido? Olha só, do mesmo sangue? Como assim? Por que isso? Aí que vem uma base importante para nós, para que você tenha olhos espirituais agora, tá? Então pega a mensagem. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. O que significa lutar contra a carne e o sangue? Eu já falei, como assim os dois estão se matando se são do mesmo sangue, da mesma carne? Significa que nós não podemos lutar com as nossas mãos, se vingar, fazendo mal para outra pessoa, porque físico com físico não se, como eu posso dizer, não se resolve. Físico com físico não se resolve. Se você ficar no que você vê, você não vai conseguir resolver a situação. Ou seja, tô com ódio, vou lá, repasso esse meu ódio, batendo, falando verbalmente coisas indevidas. Então, ou seja, quando você tá de carne para carne, de sangue para sangue, você não consegue resolver, tá? Vou continuar. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que quer dizer tudo isso? Vou repetir. Quando você fica em confronto, querendo resolver as coisas com o teu próprio braço, tua própria carne, teu próprio sangue, você não consegue. Você precisa entrar no estado espiritual, uma visão espiritual que você não enxerga. Cara, já não consegui entender por que a pessoa é tão maldosa, como que ela maltrata, como ela faz tantas coisas erradas, porque significa que, infelizmente, essa pessoa abriu brecha na vida dela, ela se sujeitou às obras malignas, ela rejeitou Deus operar na vida dela e ela não seguiu os mandamentos de Deus. Logo, essa abertura, essa brecha que ela abriu, o diabo opera. Ele começa a trabalhar na vida da pessoa e a ponto de você olhar, nossa, não era, tá irreconhecível aquela pessoa. Como assim que ela teve a total coragem de matar o filho? Mas veio dela o filho. Por isso que você vai ficar se perguntando, o que nos traz o entendimento, a clareza, o esclarecimento é só isso. É só o mundo espiritual. Quando uma pessoa mata outra pessoa, o ódio está tão grande que cega ela, mas espiritualmente falando, ela está possessa. Ela está tomada por um espírito maligno que está segurando ela e está usando o corpo dela para sacrificar outra, para matar outra. Tá pegando isso? Isso aqui é forte eu falar isso aqui e talvez você esteja me ouvindo, não acredite nisso. Mas enquanto você não acredita, você se submete às coisas naturais, só o que você vê. E aí é o que você vai sofrer. Porque as coisas espirituais existem mesmo a gente não querendo acreditar. Então acredite que se você abrir brechas, se você não ter o temor a Deus, se você não seguir os caminhos dele, você pode ser uma alma, está amarrada já, mas que pode ser usada em operação maligna. Então eu não quero que tua alma aqui seja, teu corpo seja usado pelas trevas, e sim pela luz que é o Senhor. A tua alma é preciosa para Ele. Agora, a gente precisa ter visão de que eu preciso ser usado por Deus, porque Deus me criou. Enquanto eu estou aqui querendo viver as minhas vontades, Deus se desagrada com o filho que Ele criou, e a gente não consegue nem viver os propósitos para Ele, nem muito menos ser feliz aqui na Terra. Se você quer ser feliz, então entrega a sua vida para Ele. É fundamental isso aqui que eu estou falando. Eu vou prosseguir, olha só. Estou quase completando a mensagem. Eu já falei o que é ódio. Eu já falei como é provocado o ódio. Agora eu quero comentar o que acontece se você não liberar o ódio para fora. Então, acho que já está mais que claro, né? Mas se a gente não liberar o ódio para fora, chega a esse ponto de fazer besteira, de tirar a vida das outras pessoas, e inclusive tirar a nossa própria vida. Já viu aí, vamos dar um exemplo,
casal traiu um ou outro, gerou ódio naquela pessoa que foi traída. Aí ela vê como um terminal, não tem mais solução. Em vez de sentar, conversar, pedir perdão, se arrepender do que aconteceu, não existe mais solução. Há uma cegueira, o ódio cega, ele consome a pessoa. Aí ela vai pra cima, mata a mulher e depois se mata. Então, quando a gente não libera o ódio pra fora, a gente vai fazer besteiras. A gente vai fazer coisas que nem queria, mas sente o desejo de fazer. Tá pegando? Olha só. Voltando a isso. Primeiro, a alma grita pedindo socorro. Quando você tá cheio de ódio, a tua alma tá gritando. Parece que você tá ouvindo lá dentro, um sufoco, um desespero. Me ajuda, por favor, me ajuda. O ódio, ele tá tão grande que a tua alma fica fria. A tua alma fica triste. Inclusive, teu rosto fica até sem brilho. Já viu aquelas pessoas que ficam sem brilho? E você olha, tá angustiada, tá abatida num canto. Isso aqui é forte o que eu tô falando. Então a alma fica gritando. Inclusive, essas pessoas passam solidão, porque elas não querem nem estar junto com as outras pessoas para não mostrar a aparência de tristeza, o sentimento ruim que está dentro dela. Ela não consegue esconder. Outro ponto importante. A alma está gritando, ela fica ainda até mesmo perturbada. Aonde ela vai, ela quer trazer confusão, ela quer brigar. Uma alma cheia de ódio é isso. Onde ela vai, ela quer brigar. Já viu pessoas assim? Meu Deus, não dá pra você ficar perto. É uma tribulação, só sai coisas que não presta da boca, fica ali, parece que cutucando com com um ferro quente na gente. É bem delicado. Mas existem pessoas assim, atribuladas, porque tá cheio de ódio dentro. Ela tem que liberar isso pra fora, meu Deus. Então, isso que acontece quando a pessoa ela não libera pra fora. Então, alma gritando, pedindo socorro, vazio, perturbada, angustiada, solitária, cheio de medo também, porque uma pessoa com esses sentimentos, quem que vai ficar perto? Ela vai ficar com medo até de ficar sozinha. Com medo da morte, com medo de tudo. Com medo de perder o trabalho. Então começa a gerar sentimentos de derrota, de fracasso, de que ela não é nada. E o principal aqui, ó. O ódio aumenta o orgulho e a arrogância. Então eu já falei sobre isso. Quanto mais a gente aumenta o orgulho, a arrogância, mais as pessoas se afastam de nós, porque provavelmente você também, eu não gosto de ficar pessoas arrogantes, que se acha, que fica só dando os próprios interesses, tá nem aí pro outro, que se lasque, com todo respeito. É delicado de ficar do lado de pessoas assim, eu não gosto. A gente foi feito aqui, por Deus, para amar um ao outro, para ter compaixão, para ter bondade, para ajudar, estender uma mão amiga. Agora, pessoas arrogantes e orgulhosas estão querendo sempre passar por cima das outras. Então, uma pessoa com ódio aumenta o orgulho, aumenta a arrogância. Outro ponto, o ódio leva a pessoa a achar que a vida não tem jeito. Vou dar um exemplo. Tem pessoas hoje que estão lá presas por conta de furto, por conta de se envolver com tráfico de drogas, por conta de cometer suicídio, matar alguém, enfim, algo ela fez na vida de tragédia e hoje está lá, atrás das grades. E essa pessoa está num nível tão profundo de amargura, de angústia, de vazio, frieza na alma, que ela não vê mais solução. Inclusive, tem muitas que saem da prisão e ela não vê sentido nenhum mudar a rota de vida dela, porque ela já está acostumada com aquilo. Então, o ódio obscura, fecha os olhos, no qual ela não consegue observar que existe um jeito para ela melhorar na vida. Porque aí ela vai pedir emprego, ninguém quer dar emprego para ela. Imagine só, a pessoa foi presa. Em qualquer área, para encaixar ela, fica difícil. Então ela começa a se condenar, a se culpar, que ela não é nada. O ódio vai cegando a pessoa de certa forma que ela não vê jeito para nenhuma solução. Não vai resolver mais a vida dela não tem mais jeito. E aí por isso que tem pessoas que hoje chegam a tirar a vida própria. Outro ponto,
O ódio faz se afastar de Deus. Quando você está no nível do ódio, você tem que ir para Deus, não correr de Deus. Só que o ódio, consequentemente, ele faz se afastar de Deus. Porque ele gera uma sensação de que você está no pecado, muitas vezes. Você está no erro. Que você não precisa de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Gerou o sentimento, é o Senhor. Ele é o caminho para te libertar. E por fim, quando você não se libera, você não libera o ódio dentro de você, você está sujeito a perder a sua salvação. Você crendo ou não, a sua alma é eterna. Se você é condenado, você vai para o inferno. Agora, se você está sob a visão de que eu preciso cuidar da minha alma, porque eu quero ir para Deus, quero reinar junto com Ele, é diferente. Então você precisa pensar um pouco mais da tua salvação. Tua alma é preciosa para Deus. Então toma cuidado com ela. Busca ao Senhor, é o único meio que você tem para você libertar esse ódio. Agora aqui eu vou para os pontos importantes. O que fazer para liberar o ódio? Eu já estou completando aqui a mensagem, tá? O que você deve fazer então? Olha só. Você está com ódio mesmo? Com ódio do teu irmão? Com ódio da tua família? Com ódio do empregado? Com ódio do teu patrão? Com ódio das injustiças? Eu não sei qual ódio que há dentro de você. Talvez não há nenhum. Amém por isso. Mas talvez existem pessoas que você sabe que estão com esse ódio. Por isso eu quero que você encaminhe essa live. Para que essas pessoas sejam alcançadas e se libertem de cativeiro, se libertem dessa obscuridade, uma escuridão que para elas não tem fim, não enxergam nenhuma luz lá naquele túnel. Então você precisa encaminhar, faz isso já. Olha só, como você vai liberar o ódio para fora, tá? Primeiro ponto, vai dizer em Mateus 22:37 e também diz em Mateus 22:39. Duas mensagens aqui. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, basicamente é temor. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, o ódio tem que sair dentro de você. Você vai entender, não, eu não posso permanecer com isso aqui. Isso aqui não está me ajudando e nem, inclusive, vai agradar a Deus. Ame Ele acima de todas as coisas. Próximo ponto, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você gosta de você mesmo, gosta de estar aqui na Terra e viver bem, que é o amor próprio, ame as outras pessoas também, como a você mesmo. Antes de você fazer algo, maltratar alguém, pense, eu gostaria de ser maltratado? Não, então toma cuidado. Eu gostaria de ser rejeitado? Então não rejeita ninguém. Eu gostaria de ser desprezado? Não despreza ninguém. Então é isso, essa sensibilidade de se amar e você precisa amar o outro como a ti mesmo, ok? Vamos prosseguir. 1 João capítulo 4, e versículo 20 diz o seguinte: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então olha só, em outras palavras, existem pessoas que dizem: como que eu amo a Deus. Nossa, ele é meu tudo. Mas aí tá cheio de ódio do irmão. Tá cheio de ódio da irmã. Porque às vezes o irmão fez alguma coisinha que ele não gostou. Até certamente fez coisas erradas. Mas o ódio não pode prevalecer se você ama a Deus. Então toma cuidado. Amar o Senhor é liberar o ódio dentro de você. É amar teu irmão. É dizer, me perdoe. É perdoar a Deus, ou seja, se perdoar. Então toma cuidado. Não adianta a gente falar de boca para fora, eu amo a Deus, eu sirvo a Ele, mas bem no fim, no teu íntimo, você sabe que você não está servindo a Ele, você sabe que você não ama Ele porque as práticas te condenam. Então toma cuidado com isso, tá? Eu acredito que está bem claro esse ponto. E deixa eu ver aqui para fechar, Lucas capítulo 6, versículo 27 e também no 28. Olha só que interessante. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os inimigos. Aqui está algo difícil, né? Eu estava falando do irmão, que já é difícil, mas agora tem um ponto. Inimigo. Aquela pessoa que não vai com a tua cara. Aquela pessoa que quer te destruir, quer te derrubar, quer ver você lá na lama. Ela tá nem aí para você. Ela quer passar por cima, ela quer simplesmente tomar uma posição maior. E aí, infelizmente, veio o ponto de
inimizade. Então, olha só que interessante. Ame os inimigos. Sabe aquela pessoa que está te batendo na tua cara? Vire outro lado, deixa que bata. Porque cheguei no finalzinho. Boa noite, turma. E aí, Léo, beleza? Então, o que eu estou falando aqui a palavra está nos ensinando. Ame os inimigos. Se existem inimigos contra você, ame essas pessoas. Mas como assim isso? A pessoa faz mal para mim, como que eu vou amar ela? Ei, se você não amar ela, fica difícil você amar a Deus, quem você não vê. Você tem que amar as pessoas. Lembra que eu falei? A visão de Efésios, que a gente não luta contra carne, contra sangue, sim contra potestades. Então a gente tem que entender que muitas das vezes a pessoa que nos faz mal é porque o espírito maligno está usando essa pessoa. Ela abriu a brecha, ela está deixando o corpo dela ser usado. Então toma cuidado. Olha para a alma dela. Quando você olha para a alma que é preciosa, que Deus se agrada com isso, aí consequentemente você vai começar a amar as pessoas, não olhar o que ela está fazendo, ok? Então tem que pegar esse aqui. Ame os inimigos. E diz mais, façam o bem aos que os odeiam. Então já tem aqueles inimigos e tem aquelas pessoas que nos odeiam ainda. Ô Jesus, o que eu faço? Eu preciso fazer o bem para essas pessoas também. Vai lá e entrega um presente. Tem aquela pessoa que te odeia, às vezes no trabalho, às vezes da família até mesmo. Infelizmente hoje a gente está nesse quadro assustador. Ou seja, a pessoa está te fazendo mal, vai lá e entrega um presente para ela. Faz isso, faz isso. Vai quebrar o coração dela, aquele coração duro. Faz isso que é importantíssimo, tá? Olha só, continuando. Abençoe os que os amaldiçoam. Tem pessoas que não pensam antes de falar e aí lançam para fora até mesmo maldições. Tem pessoas que fazem isso. Mães fazem para os filhos. Ah, você é uma desgraça, você é isso, você é aquilo, tá amaldiçoando o filho. Nem toma cuidado com as palavras. Filho, abençoe a tua mãe, mesmo nessa circunstância. Abençoe teu pai. Às vezes não é da família, estou dando aqui como exemplo, mas tem pessoas que estão ali amaldiçoando. Não faz o mesmo. Abençoa então essas pessoas, apesar da forma que ela está se portando. Orem, para fechar aqui, ó. Orem por aqueles que os maltratam. Então tá totalmente claro. Inimigo, a pessoa te odeia, a pessoa está te amaldiçoando, a pessoa está te maltratando. Faça o bem, trate bem essas pessoas e, consequentemente, ore por elas. Porque a oração é uma blindagem, a oração é um revestimento até mesmo para o teu coração. Vai fazer com que nada caia sobre você e, inclusive, você não queira fazer nada contra outra pessoa, se vingar, por exemplo. Então você precisa orar por essa pessoa. É a forma de preservar o seu coração, ok? E o último tópico sobre... Vamos ver só os comentários aqui, ó. O Léo colocou, amar é uma decisão, não um sentimento. Muito bom, Léo. É isso aí, é na razão. É o que Deus se agrada. E Deus ama o pecador, mas não o pecado. Então a gente precisa se alinhar a cada dia, tomar cuidado com isso. E para completar, a última mensagem, o último tópico é o que fazer para se blindar. Então eu já declarei algumas coisas, né? Você amar, você orar, você fazer o bem. Agora vem aqui a parte de Efésios, capítulo 6, versículo 13, que diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, você quer blindar o teu coração, você quer ficar firme a não nascer ódio dentro de você, a você viver uma vida limpa, uma vida de consciência positiva, dormir bem, em paz com você e com a sua família. Então, você precisa revestir das armaduras de Deus, que nada mais é viver a verdade. Deus se agrada muito pela verdade, não pela mentira. Então, comece a alinhar, observa, faz uma autoanálise de você, o que você precisa alinhar para você viver a verdade. É no teu trabalho, é no teu relacionamento conjugal, é com a tua família por completo. Qualquer lugar onde você habita, até mesmo quando você está sozinho, viva a verdade. Olha só, fica firme na palavra. Então você está vivendo a verdade, mas quando surge dificuldade, às vezes problemas, e você, caraca, mas eu estou vivendo a verdade, mas esse aqui está difícil de resolver. Não saia, não pule fora da verdade.
continue firme na palavra. Seja obediente e se santifique. Então, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você se enche de Deus, quanto mais Deus te corrige, e você é obediente a Ele, você, consequentemente, vai se santificando. Ou seja, vai se separando das coisas erradas e vai cumprindo os propósitos dele muito bem. E agora fica a pergunta, vale a pena tudo isso? Vale. Olha só, você fica com uma consciência limpa, você fica em paz com você, com os demais, as oportunidades de crescimento são maiores, expectativa de uma vida melhor, consequentemente, o amor que você recebe é imenso, a alegria que você transmite, ou melhor, a alegria que você tem, que você transmite, é totalmente inexplicável, e principalmente a sua alma, ela será salva, porque Deus está se agradando dessa forma com você, as atitudes que você está tendo é para o lugar que você vai ir, no céu, morar com Ele. Então a sua alma será salva. Essa é a mensagem que eu quero completar. E para a gente fechar por tudo, eu queria que você, agora, não sei se você está sozinho, não sei se você está com um sentimento de ódio, mas eu queria que você lançasse para Deus agora. Esse ódio que você está preso, essa agonia, essa angústia, eu não sei. O sentimento que está te prendendo, correntes invisíveis, como diz o título. As correntes invisíveis do ódio. Então você precisa tirar essas algemas, tirar essas correntes. O diabo quer te aprisionar, mas Deus quer te libertar. Então nesse momento, quero que você agora lance para fora e repita comigo. A partir de hoje, eu não guardo mais ódio. Eu vou perdoar mais. Eu vou me arrepender mais. E eu vou viver para Cristo. Porque Ele é o único que vai me salvar. Ele é o único que vai me trazer paz. E é dessa forma que eu quero viver. Embora eu sou pecador, embora eu erre, eu não quero mais errar. Eu quero me santificar. Eu quero andar na sua presença. Então me ajuda, Jesus. Me fortalece, Jesus. Para que eu seja referência até mesmo para as outras pessoas. Eu venha constituir uma boa família. Eu possa ter estrutura na minha família. Assim eu lhe peço e lhe entrego toda angústia, toda agonia, todo desejo de vingança. Eu não quero isso. Tira isso de mim. Em nome de Jesus. Amém. Essa é o ponto importante. Talvez você que não fez junto comigo. Talvez você ainda precisa tirar algo de dentro. Então, nesse momento, eu quero que você, no teu secreto, depois que encerrar essa live, às vezes você vai ficar mais à vontade, fala isso para Deus. Diz para Ele tirar tudo que está preso dentro de você. Ele tem um jugo suave, um fardo suave. Ele é o único que pode nos ajudar. E Ele quer te ajudar, só que você precisa se dispor. Então, tenha essa atitude de fé. Essa foi mais um assunto. Você que chegou agora, eu falei sobre as correntes invisíveis do ódio. E, enfim, estou aqui à disposição para abertamente poder te ajudar de alguma maneira, ok? Na quarta-feira, vamos falar sobre a saúde do lado espiritual. Com certeza Deus vai guiar um outro assunto importante também para que você seja edificado. Tenha um bom descanso e quero agradecer aqui a oportunidade novamente e você ter me acompanhado até aqui. Valeu? Abraço para vocês.